Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, com alegria, nós vamos falar da festa de Nossa Senhora do Carmo. Mas vamos observar um pouco o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, Jesus no Evangelho nos apresenta um caso interessante. Olhando num primeiro relance esse Evangelho, imaginamos que Jesus estava se desfazendo da sua mãe, dos seus irmãos, aqui no caso seus primos, tios, parentes e amigos que moravam próximo à sua mãe. Jesus anunciava o Evangelho a todo instante e curava as pessoas, e nesse determinado momento a sua mãe foi até ele. E a expressão que ele apresenta aos discípulos que estão ouvindo é justamente esta, Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus, ele olha e para ensinar aquele povo, ele faz essa exclamação: Quem são a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele apresenta, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Se nós olharmos a história de Maria, nós vamos ver que ela o tempo todo buscou fazer a vontade do Pai. Veja, o anjo apresenta-se a ela e diz a ela que ela é cheia de graça, a saúda, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela ouve toda a explanação do anjo e ela se põe a fazer a vontade do Pai. E se põe a fazer a vontade do Pai como serva. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ora, se Jesus fala isso nesse Evangelho, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, Maria é a predileta, é a mãe por excelência, porque ela fez a vontade do Pai. O Pai a escolheu, o Pai a preparou e ela disse sim à obra de Deus. Sim à obra de Deus. Sim ao aceitar Jesus como seu filho por obra do Espírito Santo. E não bastante, Maria descobre que a sua prima está grávida. E como serva, ela sai pelas montanhas da cidade de Nazaré até onde se encontra Isabel, e lá ela se põe a trabalhar. Trabalhar, ajudar Isabel. O serviço pesado da casa daqueles dias. Eu costumo dizer na paróquia aqui, olha, ela não foi lá colocar o arroz no micro-ondas, ela não foi lá abrir a torneira para lavar uma louça com água quente, não. Ela foi lá para trabalhar, Todas as dificuldades daquele momento, daquele lugar, foi para ajudar Isabel na lida da casa, no serviço da casa, também ajudando assim a Zacarias, até o momento em que o tempo se completa para que Isabel pudesse dar à luz. Não obstante, ela vai numa festa. Ela vai numa festa convidada, vai até as bodas, Festa das bodas, lá em Caná da Galileia. E olha que detalhe interessante, Ela foi convidada para participar da festa, para estar com os noivos, com a família dos noivos, e ela repara que algo estranho está acontecendo. E ela vai questionar e ela vai ver que está se acabando o vinho. E ela põe Jesus, nesse momento, a executar aquilo que ele veio fazer. Executar a obra de misericórdia com aquela família. Jesus, que veio para salvar a todos naquele momento, ele age para salvar aquele matrimônio da humilhação.
Né? Por que da humilhação? Porque a festa naquele momento durava muito tempo. Mas a ação de Maria foi justamente intervir naquele momento por aquele casal. E ela olha para os servos que estão ali, para aqueles que estão servindo, os convidados, e diz: olha, faça tudo o que Jesus vos disser. Olhando isto, né, a gente pode pensar em algo mais potente para a nossa vida. Né? Maria é aquela que nos ensina a fazer a vontade do Pai, manifestada através de Jesus Cristo. A vontade do Pai é que a gente aprendesse a amar a Deus em primeiro lugar, aprendesse a amar uns aos outros, né? A doação da nossa vida. Olha que interessante, a vontade do Pai se manifesta em Jesus no amor e na misericórdia. E Maria chama Jesus a agir com misericórdia com aquele casal nesse momento, na festa das bodas. Então, quando a gente olha aqui que Jesus falando, olha, quem são a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a vontade, que faz a vontade do meu Pai que está no céu, Maria coloca em prática tudo isso. Ela se antecipa à misericórdia de Deus, ela vai procurando fazer a vontade de Deus acontecer, se colocando a serviço uns dos outros. Ela se pôs a serviço de Isabel, se pôs a serviço nesse momento na festa das bodas de Caná e se colocou a serviço da igreja. Por que da igreja? Porque quando Jesus, lá na cruz, olha para sua mãe que está ali embaixo, aos pés da cruz, chorando, mas em pé, né? E do seu lado, João, seu discípulo amado, Jesus, olhando para ela, olha para a igreja e olhando para ele, olha para a igreja e diz: olha, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Veja, São João, na sua carta, nos fala assim: vede com que grande amor o Pai nos amou, né? E o grande presente que Ele nos deu de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato, graças a Jesus Cristo. E Jesus nos concede a graça também de ter Maria como mãe. Ter Maria como mãe. Ela é a nossa mãe. E você que me ouve nesse momento, você que é mãe, você sabe o que deve dar aos seus filhos. Você ama seus filhos, você cuida com carinho dos seus filhos e daí por diante. E Jesus, olhando para cada um de nós, ele quis nos deixar uma mãe que pudesse ainda nos amparar, cuidar de cada um de nós e nos proteger, nos proteger. Jesus é maravilhoso, mas Maria também trilha o mesmo caminho. Por quê? Porque ela, sendo uma mulher humana, recebeu a graça de receber o dom divino de Deus. E ainda depois recebe essa graça de Jesus, de cuidar do seu discípulo, mas ao mesmo tempo se importa com ela para que seu discípulo cuide dela também. E aí entra o mistério da festa que nós celebramos, lá no Monte Carmelo. A gente celebra a festa dos carmelitas que cuidam, né, daquele espaço, e vinculado a ela, né, Nossa Senhora do Carmo, a proteção. Né? Normalmente usamos um escapulário, né, de tecido, de metal, para que ele cubra, né, nosso peito e as nossas costas, colocando assim a nossa vida no sinal de consagração total e aos cuidados de Maria. Aos cuidados de Maria. São diversos tipos de consagrações que a gente vê acontecer, né, na igreja. Uns usam um anel como um símbolo de consagração, outros uma correntinha, um tercinho no braço, outros uma corrente nos seus pés, mas o mais importante é que a gente tenha essa certeza. Quando a gente dedica a nossa vida à oração, quando a gente assume o Santo Rosário como uma grande oração oficial da igreja para a nossa própria vida, né? Maria vem em socorro da nossa fraqueza. Ela vem em auxílio, ela vem interceder por cada um de nós diante de Jesus. E intercedendo diante de Jesus, é Jesus quem nos apresenta ao Pai. É Jesus quem nos apresenta ao Pai. Veja que papel maravilhoso que Deus concedeu a cada um de nós, né? Através de Maria. Através de Maria.
Então, busque na sua consagração ser fiel ao seu compromisso. E existem diversos compromissos diferentes, mas os principais deles são participar da Santa Missa cada dia, né? Rezar o Santo Rosário cada dia e dedicar-se às obras de misericórdia. Olha só, tudo isto, né, presente através da consagração à Virgem Maria. E com certeza, ela como nossa protetora irá nos defender no dia da morte. Então peçamos à Virgem Maria que continue a olhar por cada um de nós nesse momento, na nossa vida, na nossa história. Peçamos à Virgem Maria que volva um olhar de misericórdia sobre cada um de nós, que ampare a cada um de nós nas nossas fraquezas, nas situações das nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas sejamos, juntamente com ela, intercessores pelo mundo. Nas aparições que a gente vê de Nossa Senhora, ela diz que os homens estão se afastando de Deus. Isto é papel meu e teu. Meu como um representante de Deus aqui na Terra, como um sacerdote. E teu, meu irmão e minha irmã, como um fiel consagrado ao Senhor pelo batismo. E consagrado a Nossa Senhora pelo meio das consagrações que a gente se apresenta nesse momento, seja Nossa Senhora do Carmo, seja a Nossa Senhora pelos métodos da Igreja, né? Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor pelas mãos de Maria e tenha ela como protetora sua aqui na terra, intercessora, grande intercessora lá no céu. Que Maria nos abençoe, nos proteja e que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.